tartaruga. Tá, eu vou rapidaço. Ó. Fica em pé, daí se balança. Que nem sentado. Dá a mão. Ó, aí vai ser mais difícil, né? Daí, ó, você não tá bem alto. Daí seria o quê? Você vai se abaixando até o sentou. E dá a mão. E olha aqui, eu vou fazer uma manobra perigosa. Não faça isso em casa. Olha. Só profissionais podem fazer isso. Só profissionais. Agora um beijo. Não. Segura. Vai, segura. Para, eu vou cair. Vai, segura.